What? Eu sou o Vlad Oliver. Bom, eu falei que eu ia falar um pouco sobre a origem do problema que a gente está vivendo com a Miles. E eu vou tentar mostrar para vocês. Vejam, eu vou sair daqui, deletar esse objeto aqui e fazer o seguinte. Vamos dizer que Shift A, eu vou construir um cube. De novo, eu só trouxe o cubo de volta. Mas eu mostro aqui as dimensões desse cubo, ou seja, o Blender, assim como o Cinema 4D, trabalham com grandezas que são... Ele define, ok, o tamanho do teu objeto. Se você quiser, você vai ter que mexer aqui para modificar o tamanho original dele. Ou seja, ele te dá um formato original. Ele não... você pode setar, transformar isso aqui em relative. Mas o default, eu não sugeriria vocês customizar nada no objeto aqui, no processo, ok? Customizar o menos possível, porque senão, quando você for trabalhar profissionalmente, ok? Você vai ter problema. Se você tiver um processo de trabalho, a empresa onde você trabalhar tiver outro, ok? Então é melhor você estar solícito a entender um processo default de trabalhar. Muito bem, se eu venho aqui, isso aqui já é evidente. Se eu venho e passo para o Edit Mode, ok? E dou um GY aqui, o que acontece? Ou um GX aqui. O que acontece? Acontece que eu estou transferindo o meu mesh, a minha malha, sem, contudo, transferir o eixo. Ou seja, se eu volto para o Object Mode e vou dar um Rotate nesse objeto, isso aqui é o inicial, ok? Muito bem. Como é que é no Cinema 4D? No Cinema 4D é idêntico. O cubo tem 200 centímetros, que são 2 metros, do mesmo jeito. É o mesmo cubo do... opa, aqui eu esqueço que é. Você vem aqui, clica aqui, é aqui que você modifica. Muito bem. É o mesmo cubo, se eu clicar aqui para centralizá-lo. Muito bem. E ele tem o mesmo processo, ou seja, se eu transformá-lo em um objeto editável, ok? Para pegar os polígonos dele, ok? Aqui agora eu já nem lembro mais como é que eu seleciono. Acho que eu tenho que criar uma caixa de seleção aqui cada hora eu estou eu estou usando a performance do Blender para trabalhar aqui. Bom, se eu fizer a mesma coisa aqui, isso é a mesma coisa que eu estou fazendo lá, estou fazendo aqui, ok? Se eu der agora um rotate aqui, rotate, ok? O objeto, a minha malha, eu troquei a malha sem mudar o eixo, ok? Se eu venho aqui e mudo só o objeto, como eu estou fazendo aqui agora, vejam, eu mudo o objeto, mas o eixo dele já está fora do centro, tá? Muito bem. Como é que é no 3ds Max? No 3ds Max, você cria um box aqui, veja, o box ele é criado em qualquer lugar, ok? E com qualquer tamanho. Se eu quiser dar os mesmos 200 e 200 e 200, estou com um delay de 200, né? 200. Aqui está o meu objeto, e se eu quiser que ele vá para o eixo 0, 0 e 0. Isto aqui é um problema. Pronto, está aqui. Esse aqui é o mesmo esquema com que eu estou fazendo lá nos outros dois softwares. No entanto, como vocês podem ver, primeiro, o eixo já está excêntrico aqui. Para transformar esse eixo num eixo, eu tenho que vir no Affect Pivot Center to Object, ok? E agora, vejam, está com menos 100 aqui, 0, tuf. E tudo isso foi necessário para colocar o objeto no eixo. Vocês vão dizer, cara, tá sacaneando o 3ds Max, dá para fazer isso, tal, não sei o que, não sei o que lá. Bom, o que eu estou mostrando aqui é o seguinte, por que o Max é diferente
do Cinema 4D e que por sua vez é diferente do Blender. Por quê? Tanto o Cinema 4D quanto o Blender, eles já foram criados numa época em que você tem renders físicos, que não era a época do Max. O Max é o avô disso aqui, ok? Então, o Max, ele usa uma espécie de conforto de construção. Você pode construir o teu objeto, a tua primitiva onde você quer. Isso é uma bobagem, porque você precisa ter um tamanho definido, ok? Para você trabalhar fisicamente correto. Vamos admitir o seguinte, que eu esteja no Blender e este cubo, eu esqueci, eu não entendo nada de medidas. E esse cubo aqui vai ser um dadinho que uma pessoa vai segurar, ok? E eu comecei pelo dadinho. Cara, se eu fizer um dado de 2 metros, a meu personagem vai ter 100 metros. Para iluminar, eu vou precisar de um estádio de futebol, para iluminar essa pessoa corretamente. Então, é melhor você saber quais são as medidas. De cara, aqui no Blender ou no Cinema 4D, você saber com quais medidas você está trabalhando. Porque isso vai impactar no render fisicamente correto, que ambos têm. E o Max não tem. O Max, ele é o avôzão. Ok? Então, o V-Ray da vida, etc, etc. Os outros renders externos que você coloca, Corona, barará, 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 eles já partem da premissa que você não tem uma unidade de medida definida, a menos que você assuma. Tem como fazer aqui, etc, etc, mas o sistema construtivo privilegia este processo. Agora vamos piorar a situação. Vamos ao ZBrush. No ZBrush, se eu venho aqui, vamos criar um Cube, ok? O que acontece? Vejam, neste momento em que eu estou aumentando meu cubo de tamanho, que eu aperto Shift para ele ficar no... Vejam, o Rotate e o Scale, neste momento, eles estão sendo alterados, ok? Agora eu dou um Edit Mode aqui, aqui eu passo a ter, eu sempre tenho que vir aqui mudar isso aqui para poder ter um rotate, ok? Perspective, ok? Vejam, até aqui eu fiz o objeto e não tenho nenhuma noção de qual é a escala desse objeto. Isto aqui, eu acho que é um erro fundamental do ZBrush pelo seguinte, ele também opta pelo conforto, o mesmo conforto do 3ds Max, ou seja, o próximo que você der um append aqui, você pode pôr em qualquer lugar, e você define o teu tamanho. Mas isso não é bom. Se eu não me engano, o Geometry, vejam, ele tem um size aqui, é no size que você ainda vai trabalhar, ele não tem nenhum scale, esse size é diferente desse scale. E da ferramenta que você tem aqui. Pô, vejam, se eu aumento o scale aqui, enfim, para que serve esse size aqui? Esse size serve para você tentar numericamente ajustar um objeto aqui. Bom, vejam o seguinte, o scale está até mais inteligente agora, né? Antigamente a gente botava aquela trilha aqui, era um desastre. Muito bem. Vamos fazer agora uma estupidez aqui. No ZPlugin FBX, vamos exportar. Select a Polymesh. Vamos dar um Make Polymesh primeiro, né? Make Polymesh, ZPlugin, Export. Vamos, agora sim. Muito bem. Eu vou vir em qualquer lugar da What aqui, Lade Runner. Vamos chamar isso aqui de Cube Test, ok? Esse Cube Test está no Lade Runner 1. E vamos ver o que acontece quando eu levo File Import FBX. Quando eu levo esse... Opa, estou no lugar errado novamente. Jesus, onde é isso? What? Lade Runner. Cadê o cenário? Eu tinha que estar aqui. Cube Test, Import. Lá vem. Vejam só o que aconteceu. Esta aqui deve ser a origem do meu problema. Ok? Vejam só. Isso aqui é o meu cubo de 2 metros. Esse aqui é o tamanho com a qual eu estou trabalhando o cubo. Ok? Do ZBrush. Ou seja, a proporção é bem desproporcional, como você pode ver. O esquema de trabalho do ZBrush
impõe, você, tem measure e tal, não sei o que. Isso aqui foi feito depois para corrigir um erro gravíssimo, que é o seguinte: o fato de você não ter a disposição física do teu objeto, você não saber o tamanho exato do teu objeto, eles precisariam considerar que a imensa maioria das pessoas que modelam, que esculpem no ZBrush, levam para um outro software. Okay? E se levam para um outro software, a gente deveria respeitar as medidas do outro software, que é o que não está acontecendo aqui. Okay? Então, provavelmente, essa aqui é a origem do problema que nós estamos vivendo com a Miles. Ou seja, por mais que você precisa tomar um cuidado redobrado quando você fizer um projeto que venha do ZBrush, ok? Com relação às medidas dele, porque você corre o risco aqui, para eu ter o mesmo objeto, eu vou ter que escalá-lo, ok? Scale. Vejam só, estou até com a câmera junto, ok? ZBrush Default deve vir, tem um ZBrush Default Delete, PM Cube aqui, Scale. Vejam só, esse é meu cubo, ok? E este cubo, pelo que vocês podem ver, vou dar um Alt G aqui para ver o que acontece. Pronto, pelo menos na origem ele está, mas ele está com dimensões inadequadas, ok? Ou seja, há uma grande chance de, ao fazer determinados objetos, ok, ao linkar, juntar eles, enfim, ao fazer a salada que nós fizemos para construir o modelo, muito provavelmente, em algum ponto, essas informações elas foram transferidas para a resultante e elas geraram o problema que a gente está vivenciando com a Miles. Por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.